Boa noite a todos. Me chamo Joel, tenho 42 anos e hoje vocês irão ouvir uma história que me foi contada por meu avô. Ainda na minha mocidade, quando eu tinha 13 anos de idade, escutei esse relato assustador. Na época eu vivia em uma pequena cidadezinha no sertão da Bahia. A história que meu avô contou aconteceu em uma cidade próximo da onde eu morava com a minha família. Então, para que vocês possam ter a percepção de tudo que eu vi, a partir de agora vou narrar como se fosse ele contando toda a história. Meu neto, esse caos aconteceu no ano de 1987, mas não consigo lembrar a data específica. Tudo começou quando resolvi, junto com minha família, se mudar para uma cidadezinha que fica bem próxima a esta que moramos. O lugar era completamente cercado por vastas plantações e também muitos sítios que se estendiam por quilômetros. Meu pai, Ivan, tinha um grande amigo chamado Turíbio, que era o proprietário das vastas terras que se localizavam nos arredores da cidade. Um dia eu recebi uma proposta de emprego como caseiro neste sítio, e sem ao menos pensar, aceitei a proposta que me foi feita. Assim fizemos as malas e nos mudamos para lá. Eu, minha mulher Joyce e o seu pai, Cláudio, que na época era apenas um bebê de colo. Nos primeiros dias tudo parecia calmo e sereno. As noites eram estreladas, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos grilos. Mas à medida que o tempo passava, começamos a ouvir rumores perturbadores sobre aquele local. As pessoas falavam sobre ataques brutais e estranhas aparições noturnas. Alguns diziam que o que vinha ocasionando essa matança era um lobisomem que estava à solta e vinha espalhando terror naquela região. Eu sempre fui uma pessoa muito cética e acabava rindo destas histórias. Mas no fundo confesso que quando ouvia tais comentários, eu sentia um arrepio que percorria minha espinha. Toda vez que alguém mencionava algo sobre este assunto, era como se uma sombra de medo pairasse sobre aquele lugar. Lembro-me com exatidão. Eu estava com a minha família reunida à varanda do sítio. A mesa estava posta para jantarmos e também contemplarmos a calmaria do lugar. Então, seguido, depois de fazermos nossa refeição, minha esposa olhou para mim com um olhar de espanto e acabou me perguntando: Juca, você acredita nessas histórias de lobisomem? Por um pequeno momento eu me calei, hesitei em responder aquela pergunta. Permaneci com o meu olhar desviado e observando o céu estrelado. E a única coisa que respondi para minha esposa era que não sabia. Mas a verdade é que algo bastante estranho estava acontecendo naquela região. Então decidimos tomar precauções e garantir a segurança da nossa família. A partir daquele momento que tivemos aquela conversa, redobramos as medidas de segurança. Passamos a trancar todas as portas e janelas. Ambos foram reforçadas com barras de ferro, impedindo que fossem abertas de fora para dentro. Mesmo assim, o clima de tensão na cidade só aumentava à medida que o relato de ataques do suposto lobisomem se espalhava. Após dias de tensão e rumores sobre a presença do lobisomem em nossa cidade, um acontecimento estava para acontecer. E este acontecimento mudaria de vez o pensamento cético que eu tinha em relação a esses relatos. Então meu patrão, Sr. Turíbio, acabou me passando as ordens para viajar até uma cidade distante, para comprar algumas coisas que ajudaria no dia a dia dos trabalhadores da fazenda.
Acatei prontamente as ordens. E eu também via esta viagem como uma boa oportunidade para me afastar um pouco daquela atmosfera carregada de medo. No dia seguinte, antes mesmo da alvorada da manhã, eu parti, deixando minha esposa Joyce e meu filho Cláudio sob a proteção de meu pai, que estava nos visitando naquela semana. A viagem foi longa e a cidade para onde fui parecia estar em um mundo completamente diferente da onde morávamos. Então, enquanto eu estava fora, algo simplesmente macabro aconteceu. Durante a madrugada do dia seguinte, em que eu já não mais me encontrava com a minha família, minha mulher acordou assustada com os barulhos altos que os animais da fazenda faziam juntamente com o alvoroço dos cachorros. Era possível ouvir as pisadas fortes do lado de fora da casa. Joyce desceu do nosso quarto, que ficava no segundo andar, e ao chegar na sala se deparou com meu pai, segurando uma espingarda e apontando em direção à porta da sala. De repente, foi possível ouvir como se os cachorros estivessem cercando algo que passava pela frente e se dirigia para os fundos da casa. E logo podia-se ouvir todo o barulho vindo da parte de trás. Joyce, ao ouvir todo o barulho, lembrou-se que a janela do quarto de Cláudio ficava na parte de trás da casa. Ela subiu as escadas correndo em direção ao quarto de nosso filho. E meu pai, vendo aquela situação, tomou coragem e abriu a porta rapidamente. E seguido disso, saiu correndo em direção dos barulhos com a espingarda em punho nas mãos. Então foi aí que Ivan, meu pai, se deparou com aquilo que ele nunca mais esqueceria. O que ele viu atrás de nossa casa é algo que assombraria seus pensamentos pelo resto da sua vida. Era uma criatura que mais parecia metade homem e metade lobo, ou metade lobo com traços de um homem. Aquilo era um maldito lobisomem que o povo tanto falava. Era uma criatura grande com o corpo coberto por pelo cinza escuro. Também possuía orelhas enormes e dentes grandes e afiados como facas. E um fedor de carniça que ardia os olhos. O lobisomem estava pulando e tentando escalar a janela do quarto de Cláudio. Então, quando meu pai apontou a arma e atirou na direção daquele cão do inferno, o primeiro de 4 tiros ele conseguiu acertar. Ele disse que conseguiu acertar as costas do lobisomem. Porém, foi como se tivesse tido nenhum efeito na criatura. Ele disse que foi como se tivesse apenas tacado uma pedra. A criatura olhou para meu pai, rosnou e saiu correndo em direção à cerca. E a pulou enquanto meu pai dava os restos dos disparos. Todo aquele resto de noite ninguém mais dormiu. No dia seguinte, quando voltei para o sítio, eles me contaram o que tinha acontecido na noite anterior. Fiquei chocado. A partir destes acontecimentos vivenciados por minha família, passei a acreditar que as histórias que andavam contando pela região eram reais. Principalmente porque agora eu tinha escutado a história vindo da boca das 2 testemunhas mais confiáveis e honestas que eu poderia ouvir. Minha mulher e meu pai. Naquele mesmo dia, conversando com meu pai e minha mulher durante o almoço, Joyce nos relatou uma história que ouvia de sua mãe quando era mais nova. Ela relatava que sua mãe a revelou que o lobisomem tinha a sina de vir atrás de crianças recém-nascidas e que não haviam sido batizadas ainda. Era como se ele fosse atraído por essas almas indefesas. Coincidência ou não, seu pai Cláudio, além de ser recém-nascido, ainda não havia sido batizado.